Meritíssimos, aviso aqui rapidinho, ó. Caso você esteja se perguntando por que esse vídeo aqui está sendo repostado, sim, ele está sendo repostado. É porque o primeiro vídeo foi bloqueado do YouTube, porque tinha trechos de vídeo na edição. Então eu tô repostando ele aqui, trocando os trechos de vídeo por imagens. É claro que então a gente acabou perdendo as visualizações que o vídeo anterior já tinha. Então a gente conta com a ajuda de vocês para poderem curtir esse vídeo aqui, compartilhar ele com os amigos. E quem tiver paciência até para assistir o vídeo de novo, né? Mas o vídeo tá postado aqui agora, dá pra vocês verem normalmente. E quem já tá perguntando aí pelo vídeo do episódio 2, a gente vai lançar ele daqui a pouco, fica de olho. Meritíssimos e meritíssimas, tá começando mais um... Fê? Ju? Ô produção, o que é isso? Tá dando interferência de universo aqui, é? O que é isso? Meritíssimos e meritíssimas, tá começando mais um Toca Voador especial de His Dark Materials, a nova série da HBO. Hoje, eu, Felipe Barbosa, junto com a minha amiga Juliana, vamos comentar aqui o primeiro episódio da série que estreou essa segunda no Brasil e vamos explicar tudo aquilo que você possa talvez não ter entendido, as referências aos livros e as introduções a esses personagens e esse mundo fantástico ao qual nós fomos apresentados aí. Ok. Mas vamos explicar pra eles primeiro por que é que nós estamos em cenários diferentes. Vocês que conhecem eu e o Felipe, vocês que acompanham o canal, sabem que não tem nada que a gente gosta tanto quanto de destrinchar e explicar e acompanhar séries literárias transformadas em séries de televisão. Igual foi com Desventuras em Série, nós vamos explorar ao máximo o universo de His Dark Materials. Mas, ao contrário daquela época, agora o Felipe não mora mais na mesma cidade que eu. Não tem como a gente gravar mais juntinho aqui, Felipe. Então, a gente pensou, se a Lyra consegue lidar com universos diferentes, juntar mundos paralelos, por que nós dois não conseguiríamos juntar duas cidades com pouco mais de 700 quilômetros de diferença em um vídeo só? Então já deixa aí nos comentários o que vocês acharam deste novo formato. Se vocês acham que é uma boa ideia ou que a gente deve optar por deixar só um de nós explicando. Muito triste. Deixem aí falando que vocês gostaram. Então, para ajudar a gente a bancar essa conexão ambárica de um universo a outro aí, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e clica no botão compartilhar aqui embaixo para enviar para os grupos de WhatsApp que curtem His Dark Materials o vídeo aqui e recomendar o canal. Não se esquece que a gente já lançou um vídeo explicando o multiverso da série e o mundo da Lyra. E conforme a gente for avançando na série aqui nas próximas semanas, nós vamos lançar outros vídeos explicando todas as raças, os conceitos, as organizações e povos diferentes que existem nesse multiverso. Bora lá então falar desse episódio. O primeiro ponto que vale a gente ressaltar aqui é que esse primeiro episódio, ele adaptou os 4 primeiros capítulos do livro A Bússola de Ouro. E se você tá se perguntando se foi fiel, cara, foi muito fiel. E eu digo muito fiel no sentido de as falas eram exatamente as mesmas do livro. Alguns diálogos, principalmente os do Lord Asriel, foram idênticos ao livro, praticamente Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Esse tipo de situação tende a deixar a série um pouquinho mais arrastada, mas costuma agradar bastante os fãs porque você vê, eles estão fazendo um serviço aqui bem feito, né? Tentando adaptar da melhor forma possível. E logo no início do episódio, eles resolveram usar um recurso que a gente que assiste bastante série já tá acostumado, mas eu não sei se tem um nome específico, se tiver e alguém souber me conta, que é você usar uma pequena narração no início para esclarecer uns conceitos que vão ser muito importantes para a pessoa entender logo de cara. E nesse caso, a gente é introduzido ao conceito do mundo da Lyra, que é um mundo semelhante ao nosso, mas ao mesmo tempo diferente. E a principal diferença é que nesse mundo, as almas dos seres humanos não habitam mais seus corpos. Elas ganham forma, né? Elas são personificadas em animais que caminham ao seu lado aí pela vida inteira. E o nome desses animais é Demons. Porém, se você quiser uma explicação mais detalhada sobre esse mundo de humanos e demons, você pode acessar o vídeo aqui, que o Felipe já mencionou pra vocês que a gente fez, explicando o mundo da Lyra, que tá super completinho, e a gente falou bem detalhado sobre muitos conceitos que vocês vão ver na série da agora pra frente. Mas voltando aqui, o começo do episódio conta pra gente que esse mundo, ele é governado, né, ele é comandado, na verdade, pelo todo
todo-poderoso magistério, exceto pelas terras selvagens do norte onde habitam as feiticeiras. E essas feiticeiras, elas têm uma profecia um tanto quanto curiosa, que diz que chegará um dia que haverá uma criança que mudará o curso do mundo. E essa criancinha é aquela menininha que estava nos braços do Lord Asriel, que estava chegando lá naquele Zeppelin na faculdade Jordan, levando um bebezinho. Pois é, aquele bebezinho é a Lyra Belacqua. A Lyra Belacqua é filha do conde e da condessa Belacqua, que faleceram num trágico acidente aéreo e foi deixada aos cuidados do tio Lord Asriel. O Lord Asriel é um pesquisador e explorador muito renomado e com bastante prestígio. Só que dizem os catedráticos lá da faculdade Jordan que ele era uma pessoa muito rica, mas por causa de um problema com a justiça, ele perdeu toda a sua fortuna. E foi depois disso que ele passou a se interessar pelas explorações e pelos mistérios do norte. Então, para explorar os seres e os segredos desse lugar tão inóspito e tão misterioso, ele passou a procurar sociedades que tivessem interesse nessa região do mundo para buscar fundos para suas pesquisas. A gente que já leu o livro sabe que muita coisa vai ser revelada ainda sobre o passado da Lyra, assim como do passado do Lord Asriel, mas nós não vamos contar nada aqui porque isso vai dar um spoiler para quem estiver acompanhando só a série, então vamos deixar pra gente falar sobre as vidas deles em vídeos futuros e específicos. O mais importante que você tem que entender aqui é que por causa dessas constantes viagens para explorar e pesquisar, o Lord Asriel era uma pessoa muito ocupada e por isso não podia tomar conta da sua sobrinha Lyra Belacqua, e é sob esse pretexto que ele entrega ela, naquela época do grande dilúvio, para o reitor da Universidade de Oxford. Calma lá. Se você leu os livros e ficou boiando nessa parte, que grande dilúvio é esse? Não é uma cena da Bússola de Ouro. Isso aqui é uma das adaptações que a série está fazendo do livro predecessor, que é La Belle Sauvage, que é da nova trilogia que o Philip Pullman está escrevendo, que é o Livro das Sombras, que conta uma história que se passa ali 10 anos antes de A Bússola de Ouro, na época que teve esse grande dilúvio e que o Magistério ainda estava chegando no poder. Ele ainda não era consolidado. Mas não se preocupem, porque o Felipe vai trazer para vocês uma explicação melhor dessas instituições. Chega aí, Fê. Beleza, então. Vamos falar do que foi esse grande dilúvio mencionado ali. O grande dilúvio acontece no livro La Belle Sauvage. Ele foi uma série de tempestades que geraram ali uma enchente de proporções bíblicas que colocou mais da metade da população da Nova Inglaterra debaixo d'água. A grande quantidade ali de mortes e locais destruídos colocou a população em pânico e fez com que as instituições religiosas usassem esse acontecimento como se ele fosse um sinal de mudanças, de que Deus estava se rebelando ali contra o povo e de que por isso eles precisavam mudar certas coisas na sociedade para obedecer às vontades de Deus. E falando nessas instituições religiosas, vamos dar uma explicada para você que não entendeu ainda o que exatamente é o Magisterium, tão mencionado nesse episódio. O Magisterium é uma união de vários órgãos de influência religiosa que juntos representam a igreja cristã ali no mundo da Lyra. Se você acha que a igreja no nosso mundo possui influência e poder, é porque você não conhece o extremo poder e influência autoritária que o Magisterium possui ali naquele universo. O último papa que existiu no mundo da Lyra, o Papa João Calvino, antes dele morrer, ele criou ali dentro da instituição o chamado Tribunal Consistorial de Disciplina, que era uma organização da igreja que serviria ali para controlar sinais de heresia e para controlar as pessoas não crentes entre a população. A partir desse momento, então, a igreja, no corpo do Magisterium, passou a ter poder absoluto sobre todos os aspectos da vida humana. É por isso que ali durante o episódio, tantos personagens, principalmente os catedráticos, que são os professores das universidades, possuem tanto medo desse Magisterium, porque com esse Tribunal Consistorial da Disciplina, o Magisterium regula rigorosamente o que as universidades podem ou não podem ensinar, as pesquisas que são permitidas e as pesquisas que são heresia. E como vocês devem ter reparado, o Lord Asriel está sempre meio que fugindo desse tribunal, já que todas as pesquisas que ele realiza nas suas expedições são consideradas hereges, ou seja, pecadoras do ponto de vista da igreja.
Só que, ao mesmo tempo, as universidades acabam sendo o lugar mais seguro para a realização dessas pesquisas, já que, por mais que a igreja não goste tanto que esses estudos e pesquisas aconteçam, eles permitem que essas matérias sejam desenvolvidas dentro das universidades, que são protegidas ali pelo chamado privilégio do santuário escolástico. Esse princípio que existe ali entre eles, da mesma forma que resguarda de certa forma os professores das faculdades, é o que o Lord Asriel acredita que pode proteger a Lyra, já que ele sabe que ela é essa garota da profecia, né, que um dia será perseguida por pessoas perigosas. Então ele acredita que ali na faculdade Jordan ela vai estar mais segura. Mas tudo isso começa a mudar com as novas pesquisas que nós vemos o Lord Asriel levando para a reunião dos professores catedráticos naquela cena ali 12 anos depois, na qual ele esconde a Lyra dentro do armário. Ali o Asriel comenta que ele está pesquisando sobre o pó, um conceito que vai ser muito recorrente na série e que é abominado pela igreja do mundo da Lyra. Esse pó também é chamado de matéria escura e é uma das partículas elementares da matéria. É ele que estabelece a racionalidade de vários seres como os humanos e outros seres racionais que existem ali no mundo da Lyra. Você já deve ter ouvido aquela passagem bíblica que diz: do pó viestes e ao pó retornarás, né? Então, é daí que veio esse nome, né, para esse termo tão estudado pelos pesquisadores do mundo da Lyra, já que esse pó gera a existência não só do mundo deles, como eles conhecem, mas também de outros mundos que são universos paralelos. Todos esses mundos são interligados pelo pó, e é por isso que a igreja considera a existência dessa partícula uma heresia, porque vai contra tudo que eles pregam, já que, de acordo com o Magisterium, o mundo da Lyra é o único que existe, criado por Deus e nada mais. Como a Ju vai comentar com vocês agora, o Lord Asriel está prestes a conseguir provar ali na série que as coisas não são bem assim. Exatamente, falou tudo, Felipe. O Lord Asriel levou ali para os catedráticos a prova de que o pó existe e que ele está intimamente ligado com o ser humano. Aliás, com o ser humano adulto. E também, por meio de um fotograma, ele provou que nenhum outro explorador tinha conseguido provar até então, de que ali no norte, quando tem a aurora boreal, é possível avistar uma cidade no céu. Um outro mundo. Se com essa explicação sobre o Magisterium você já conseguiu entender o poder e o rigor com qual ele se impõe nessa sociedade e sobre as instituições, você consegue já entender um pouco dos motivos que levaram o reitor a tentar assassinar o Lord Asriel numa das cenas anteriores. E um pequeno detalhe aqui é que o reitor era até então possuidor do aletiômetro, que é um instrumento que o Felipe vai explicar mais pra frente pra vocês com detalhes como é que funciona, mas que servia para dar pro reitor algumas verdades, né, e esclarecimentos do que deveria ser feito naquele momento em diante. E assim como nesse capítulo do livro, o reitor conversa ali com o bibliotecário e conta para ele que o aletiômetro revelou que consequências severas decorrerão da exploração do Lord Asriel e que a Lyra terá um papel importantíssimo nisso tudo, sem saber o que está fazendo, agindo por meio de uma grande traição. O bibliotecário fica, meu Deus, mas quem vai trair ela, né? Fica preocupado com a Lyra e o reitor revela que não. Ela será a traidora. Isso deixa eles com muito receio, tanto pela sociedade, pelo status quo, quanto pela própria Lyra, que eles aprenderam a gostar ali ao longo desses 12 anos de vida. E bom, se você já leu o livro, você sabe que o aletiômetro está certinho, porque ele não mente, né? Mas a Lyra, até então ignorante de tudo isso, continua passando seus dias correndo pelos telhados e cozinhas com o seu amigo, o Roger Parslow. Mas a gente vai falar Roger Parslow aqui. Enrola demais a língua, ficar trocando do inglês pro português. E o Roger, assim como a Lyra, é um órfão que mora ali na universidade, mas como ele não tem ninguém influente por trás dele, ele vive ali na cozinha, ajudando e trabalhando na universidade para não morrer de fome. Mas acaba que ele e a Lyra desenvolvem uma grande amizade que vai ser muito importante no decorrer da história. Essa amizade fofa deles já foi possível de enxergar ali numa das cenas
que é aquela em que o Lord Asriel tá indo embora, né? E a Lyra vai correndo atrás dele, e aí o Lord Asriel dispensa ela, e o Roger vira pra ele e fala: você tinha que valorizar mais ela, porque ela é muito especial. E aí foi muito fofo, foi de encher o coraçãozinho assim, e de você desejar que, tipo, o livro nunca continue a acontecer, a série nunca continue a acontecer, e eles não tenham que enfrentar seus destinos. A propósito, sobre essa partida do Lord Asriel, muitos críticos e alguns espectadores reclamaram que ela estava intensa demais, que ele estava muito bruto, ignorante, até um pouco exaltado, né, na atuação, que o James McAvoy teria sido um pouco extra, né, aqui. Mas eu pessoalmente gostei bastante, porque se você ler o livro, o Lord Asriel é essa pessoa. Ele é ignorante, ele é bruto e ele é intimidador, inclusive com a Lyra. Ele não é porque ela é sobrinha dele que ele é mais doce com ela. A gente sabe que existe um afeto ali no fundo, mas é no fundo assim, debaixo de muita camada de grosseria. Prosseguindo com o episódio, nós somos apresentados ao povo egípcio, mas a gente logo vê também que nos corredores da universidade e entre o próprio povo egípcio tá circulando aí alguns boatos de que uns tais gobblers, se você assistiu em português, talvez eles tenham traduzido para papões, e a gente vê que algumas crianças egípcias estão mesmo desaparecendo. Mas então me diz aí, Fê, quem são esses egípcios e por que os gobblers estão tentando roubar as crianças deles? E conseguindo, né? Vamos lá então, gente. Os egípcios são um grupo étnico ali daquele mundo que constroem as suas casas em pântanos ou na beira de lagos, mas que em sua maior parte vivem como nômades. Eles viajam em grupos, sempre por meios aquáticos, atravessando rios e canais. Os egípcios do lado ocidental do mundo foram divididos em 6 grandes famílias, e os 6 chefes dessas famílias constituíam ali o Conselho dos Egípcios. O John Fa, também chamado de Lord Fa, era o rei dos egípcios e também era um dos membros do conselho. É ele que aparece ali na série quando todos eles começam a ficar preocupados com o fato de tantas crianças egípcias estarem desaparecendo. Nós somos apresentados ali no episódio a família da Maggie, ou Ma Costa, como ela é chamada, né? Em português, na tradução, ela é chamada de Mãe Costa. A família Costa era conhecida entre a comunidade por sua grandeza e importância, e eles eram conhecidos como príncipes entre os outros egípcios. A Ma Costa tem 2 filhos, o Tony, que se tornou adolescente ali e acabou de passar pela cerimônia em comemoração à transição do seu Demon para uma forma fixa, e o Billy, que nós só temos tempo de olhar e sentir pena quando vemos que ele aparentemente é sequestrado por um homem com um Demon de raposa. Acontece que não só as crianças egípcias, mas várias crianças de diferentes regiões estavam sendo sequestradas por essa organização que as crianças chamavam de Gobblers. Tudo isso começou ali por toda a Inglaterra, quando homens começaram a sequestrar crianças e boatos começaram ali de que elas eram levadas para Londres e depois para o norte e que as famílias nunca mais as viam. Como ninguém sabia exatamente o que era essa organização ou o que eles queriam com essas crianças, eles acabaram se tornando meio que uma lenda popular, e os pais começaram a falar desses Gobblers para assustar os filhos como se fosse o bicho-papão ou o homem do saco. A questão é que os egípcios sabiam bem que, ao contrário do bicho-papão, os Gobblers realmente existiam e que, na verdade, esse nome Gobblers tinha surgido da sigla da organização deles, GOB, que em inglês a sigla abreviaria ali o seguinte: General Oblation Board, que é o Conselho Geral de Oblação. Mas quanto ao que exatamente é essa organização que sequestra crianças e por que eles sequestraram o Billy e depois o Roger ali mais pra frente no episódio, aguardem até o próximo episódio da série pra gente poder explicar tudo bem explicado aqui sem dar spoilers. Vamos falar então aqui de uma das personagens que a gente estava mais ansioso por ver. E por a gente eu quero dizer eu. E eu garanto que se você tá no fandom de His Dark Materials, você também. Que é a Marissa Coulter. Mas primeiro vamos abrir um parêntese aqui, que a Ruth Wilson, muita gente ficou com medo dela não conseguir entregar ali uma senhorita Coulter à altura do que a gente tinha nas nossas cabeças com a Nicole Kidman. Alguns gostam, outros não e tal. Mas eu acho que ela desempenhou um papel maravilhoso aqui, nesses poucos minutos que tivemos dela em cena. Quando a senhorita Coulter se apresenta para Lyra, a menina ainda não sabe nada sobre ela.
Mas a gente vem a descobrir que a senhorita Coulter, na verdade, é uma mulher muito poderosa e influente dentro dessas instituições de estudo no geral. Acontece que ela é uma das únicas integrantes mulheres do Régio Instituto do Polo Ártico, que é uma instituição bem mais submissa ao magistério do que a Universidade de Oxford, com a qual o Lord Asriel trabalha, que é dedicada a pesquisar também ali a região das Terras do Norte. De certa forma, ela também é uma pesquisadora e exploradora, assim como o Lord Asriel, mas enquanto ele tentou pegar sua pesquisa e bater de frente com todo mundo para conseguir o que queria, ela foi conseguindo poder e influência dentro do próprio magistério para seguir com as suas pesquisas. E como a maior parte dos financiamentos dela vem pelo magistério, ela pesquisa o pó, assim como o Lord Asriel, mas voltado aqui numa vertente que interessa ao magistério e à igreja ali no caso, que é a origem do pecado, a origem do mal, praticamente, né? E assim como no livro, a senhorita Coulter demonstra um grande interesse pela Lyra e oferece para ela um cargo de assistente e promete levar ela nas suas futuras explorações para ela conhecer mais do mundo e do trabalho que ela faz. E a Lyra, lógico, como sempre foi o sonho dela, topa sem pensar duas vezes. Mas ela coloca uma condição aqui para ela ir, que é a de que o seu amigo, o Roger, vá junto, porque ela diz que é a única pessoa que ela tem, é uma pessoa que ela valoriza demais, e o Roger vai poder ajudar como um criado lá na casa. E a senhorita Coulter meio que fala, não, beleza, pode ser. Só que depois de aceitar, no dia seguinte, a hora que ela tá pra embarcar, ela vai procurar o amigo dela e ninguém sabe do Roger. Ela descobre que ele, então, foi sequestrado pelos tais Gobblers. Ela fica extremamente preocupada com o amigo, mas num raciocínio lá que a série mostra pra gente, faz a gente entender, ela pensa que ir com a senhorita Coulter é a melhor forma dela ir atrás do seu amigo. E assim ela faz. Só que antes da Lyra partir aí na sua expedição, ela é chamada pelo reitor na sua sala e ele entrega para ela o aletiômetro. O Felipe vai explicar do aletiômetro daqui a pouquinho, segura aí. Mas a gente sabe também que o reitor estava tentando afastar a Lyra para ela ir para sua jornada o mais longe possível da Universidade de Oxford para ver se envolve menos. Porque ele também está preocupado com as consequências que essa jornada perigosa dela pode trazer para ele, para o status quo ali da Universidade de Oxford. O aletiômetro é a tão famosa bússola de ouro, que também é chamada ali de leitor de símbolos por algumas pessoas. Como o reitor bem disse pra Lyra ali naquela cena, ele é um instrumento que serve para contar a verdade. Só que ele esqueceu de explicar pra menina como que o instrumento funciona, né? A verdade é que a bússola é um instrumento capaz de se conectar com o pó e destrinchar ali mais uma das propriedades dessa partícula mística, trazendo respostas e revelações para aquela pessoa que saiba como usar o aparelho corretamente. A ideia ali é a seguinte, gente, ó. O aletiômetro ele tem 36 símbolos e 4 ponteiros. A pessoa que está usando ele, ela tem que girar 3 ponteiros para apontar para 3 símbolos que vão formular uma pergunta. Depois disso, então, o quarto ponteiro vai apontar para outros símbolos que vão dar para a pessoa a resposta que ela precisa. Ou seja, esse aparelho é somente uma das possibilidades de descobertas e tecnologias que poderiam ser criadas e utilizadas se o magistério permitisse o livre estudo e domínio sobre o pó. Mas, obviamente, a igreja não permite e é por isso, inclusive, que só foram criados 6 aletiômetros ao longo de toda a história. Desses 6, inclusive, 5 foram confiscados pelo magistério e o 6º foi parar nas mãos do Lord Asriel, que o deu ali ao reitor de Jordan, que agora sabe, né, através do próprio aletiômetro, que o melhor é entregar o objeto para Lyra. E não se preocupem, agora que a Lyra decidiu já embarcar nessa jornada com a senhora Coulter, mais cedo ou mais tarde ela vai acabar descobrindo como a bússola funciona. E para finalizar, a gente tem ali a última cena da série que fecha tudo, que é a Lyra no balão com a senhorita Coulter. Ela olha para baixo e vê que os gípsios também estão seguindo o rio rumo a Londres. Então, eu imagino que ele dá uma ideia de que tá todo mundo indo pro mesmo lugar, então talvez seja a coisa certa mesmo a se fazer. E é isso, gente. O vídeo ficou por aqui. Talvez tenha ficado um pouquinho maior do que a gente esperava.
Deixem nos comentários o que vocês acharam desse formato, o que vocês acharam desse primeiro episódio. E se surgiu alguma dúvida, deixa lá também que a gente vai tentar responder todo mundo esclarecendo o máximo possível. Lembrando que semana que vem tem mais um vídeo da gente explicando o episódio 2 e todos os elementos novos que ele trouxer. Então fiquem de olho aqui no canal e até semana que vem. Um beijo e tchau!